Oi, Estrela, tudo bem? Eu sou a Renata, mas tu já sabe disso. Hoje eu vim te contar o que é laço kármico. Vamos lá. Primeiramente, um laço ele é gerado entre duas pessoas, certo? Não existe laço kármico com coisas. Existe laço kármico com pessoas. Eu preciso ter vivido uma experiência com outra pessoa, certo? Para que se crie um laço. Então, eu com a minha filha tenho um laço, eu com a minha mãe tenho outro laço, com os meus amigos eu tenho um laço. Eu tenho um laço basicamente com todo mundo que fica tempo suficiente na minha vida para que se crie um laço. E esse tempo pode ser um dia, desde que a experiência vivida seja muito impactante. Todos nós temos vários laços energéticos com várias pessoas o tempo inteiro, com animais também, tá? A gente não tem laço com lugares, a gente tem laço com outros seres vivos. O que é o laço kármico? É quando eu vivo uma situação kármica com uma determinada pessoa e crio um laço com ela, certo? Ou seja, um casamento, uma relação de mãe e filha que era kármica e tinha um laço envolvido. Quando que esse laço se torna um problema? Quando ele me impede de ir para a próxima fase, ou seja, eu fico presa nas situações vividas com aquela pessoa, mesmo que eu tenha superado a pessoa, eu não superei a experiência com aquela pessoa. E aquilo me limita e me impede de viver o que eu deveria viver. Imagina que energeticamente o laço kármico é como se fosse uma corda grossa de sisal amarrada em torno do nosso corpo, segurando nossos braços. Toda vez que eu tento me mexer, aquela corda queima, arranha, machuca, certo? Chega ao ponto que eu não me mexo mais. Eu fico presa, vivendo um looping infinito daquela situação uma e outra vez. E eu não tenho mais forças para tentar cortar essa roda, entende? Nesse ponto, a gente pode fazer o corte de laços kármicos com Arcanjo Miguel, tá? Então, o que é o laço kármico? É o laço feito com uma pessoa no qual eu vivi uma situação kármica. O que é importante frisar? O que é o karma? A gente falou na aula anterior. O karma é quando a gente vai sentar na cadeirinha do outro, ou seja, eu tomei alguma atitude, consciente ou não, mas que prejudicou uma ou mais pessoas, tá? Às vezes eu não tenho noção que aquela ação que eu tô tomando impensada, de forma imatura, vou vivendo a vida e vou criando karma sem perceber. Só que lembra, o plantio é livre, eu posso plantar o que eu quiser, mas vai chegar uma hora que eu vou precisar colher. E da colheita eu não fujo. Se eu plantei banana, eu vou obrigatoriamente colher banana. Não vai nascer morango no lugar da banana, vai nascer banana, certo? Então o karma é isso. Eu plantei alguma coisa e eu chego lá para viver. Eu preciso sempre de ajuda para pagar o meu karma. Então vai ter sempre outra pessoa para me fazer sentar na cadeirinha do colega. Ou seja, eu prejudiquei alguém em alguma experiência, né? E aí nessa vida eu voltei para sentar na cadeira daquela pessoa para sentir o que ela sentiu. Eu preciso de alguém para sentar na minha cadeira e me fazer sentir o que eu fiz o outro sentir, entendeu? Paguei o meu karma, vida que segue, né? Não deve... Só que a gente cria laços. Como nós somos energias e trocamos energias o tempo inteiro, a gente acaba criando vínculo com a pessoa, porque o nosso eu consciente associa a culpa ao outro, terceiriza a culpa ao outro. Ah, eu vivi esse relacionamento porque o outro era tóxico, porque o outro não me amava, porque o outro não me respeitava, porque me traiu. Eu jogo pro outro a responsabilidade que é minha. Então eu crio esse laço. É como se eu pegasse uma corda e jogasse, tá contigo agora, só que eu não soltei. O outro vai embora, dá a volta e vai embora. Aí toda vez que ele volta, ele dá a volta em mim e vai embora. Então vai dando esse nó, né? Pega aqui o microfone. Ele vai dando esse nó em mim e vai amarrando. Se eu não solto a minha ponta, esse nó vai ficando cada vez mais forte. A gente, através do corte de laço kármico, a gente consegue cortar. O que é imprescindível? Que tu tenha entendido essa etapa e deixe ir. Quando a gente corta, tu deixa ir, tá? Porque a gente só pode cortar um laço kármico de um karma que já foi encerrado. Eu já aprendi a lição, eu já paguei a minha parte da lição, agora eu preciso aprender. O karma funciona em duas etapas. Eu vivo a experiência que eu fiz o outro viver e eu tenho que entender essa experiência. Se eu não entendi essa experiência, eu vou fazer de novo. Então eu vou viver isso de novo, né? Até que o universo entenda, bom, agora a Renata entendeu que ela não deve mais fazer isso.
posso parar. Aí ele para. Só que eu, exemplo, eu me casei, né? Eu sei todo. Hoje eu tenho consciência de tudo que eu fiz errado, que eu fiz errado. O que é a escolha do outro não é problema meu, mas eu tenho consciência de tudo que eu fiz errado. Enquanto eu não tive essa consciência, eu fiquei repetindo mini relações exatamente os mesmos erros, tá? Conheci uma pessoa e eu me pegava vendo exatamente o mesmo filme e eu corria, eu fugia. Eu dizia, não quero mais, eu não quero ver isso, eu não quero ver isso, eu não quero gente assim. Só que eu não estava entendendo o processo. Quando eu entendi o porquê que aquilo estava acontecendo, o que que eu causei em algum momento, tá? E o que que aquilo representava para mim, o pra quê e não o porquê, porque nós nos perdemos perguntando por quê. Não é o porquê, pra quê? Para que aquilo aconteceu, eu entendi e virei a chave. E aí, quando eu virei a chave, nossa, como as coisas mudaram. Mudaram demais na minha cabeça, na minha relação. Então, eu cortei esse laço, tá? Quando eu cortei esse laço de um karma que eu já vivi, eu vou seguir em frente. Se eu tivesse vivido, né, paguei a minha dívida, mas eu não entendi, eu fico parada aqui. Eu fico revivendo isso, entende? Às vezes com outras pessoas diferentes, foi o meu caso, né? A pessoa que originou a situação não estava mais aqui e eu fiquei vivendo aquela situação com outras pessoas. Porque eu estava fugindo, né? Eu startei uma fuga e hoje eu fiz o contrário. Hoje eu estou vivendo, né? Eu estou me permitindo experienciar as situações que eu não tinha me permitido lá no início, que eu fugi no início. Entenderam? Não sei se vocês entenderam, coloca aqui nos comentários ou pergunta lá no suporte, tá? Na próxima aula, a gente vai falar de quais laços a gente pode cortar.